O Livro dos Médiuns, capítulo 26. Perguntas que se podem dirigir aos espíritos. Esse capítulo, que se intitula, conforme já citei, e tem as suas subcitações, observações preliminares, perguntas simpáticas ou antipáticas aos espíritos, perguntas sobre o futuro, sobre as existências passadas e futuras, sobre os interesses morais e materiais, sobre a sorte dos espíritos, sobre a saúde, sobre as invenções e descobertas, sobre os tesouros ocultos, sobre os outros mundos. Esses são os subtítulos. Observações preliminares. Lição de número 286. Deve-se ligar a maior importância ao modo de se colocar as perguntas e, mais ainda, à natureza das questões. Duas coisas devem ser consideradas as que se dirigem aos espíritos: a forma e o fundo. Sob o aspecto da forma, devem ser dirigidas com certeza e precisão, evitando-se as perguntas complexas. Mas há um outro ponto, não menos importante, que é a ordem que deve presidir à sua disposição. Quando um assunto requer uma série de perguntas, é essencial que elas se encadeiem com método de modo a decorrerem naturalmente umas das outras. Os espíritos as respondem muito mais fácil e claramente do que quando são postas ao acaso, passando sem transição de um assunto ao outro. Por essa razão, é sempre muito útil prepará-las antes, salvo para intercalar no decorrer da sessão as que são provocadas pelas circunstâncias. Além da redação, que deverá ser a melhor, feita com toda a reflexão, esse trabalho preparatório é, como já o dissemos, uma espécie de evocação antecipada, a qual o espírito pode ter assistido e se dispõe a responder. Notar-se-á que, com muita frequência, o espírito responde por antecipação a certas perguntas, o que prova que as conhecia previamente. O fundo da pergunta requer uma atenção ainda mais séria, porque frequentemente é a natureza da pergunta que provoca uma resposta justa ou falsa. Há aqueles sobre os quais os espíritos não podem ou não devem responder, por motivos que nos são desconhecidos. É, pois, inútil insistir, mas o que se deve evitar, acima de tudo, são as perguntas feitas com o objetivo de pôr sua perspicácia à prova. Quando uma coisa existe, disse, eles devem conhecê-la. Ora, é precisamente porque a coisa vos é conhecida, ou porque tendes os meios de verificá-la, vós mesmos, que não se dão ao trabalho de responder. Essa suspeita os magoa e nada obtém de satisfatório. Disso não temos exemplos todos os dias entre nós?
Os homens superiores que têm consciência do seu valor se alegrariam em responder a todas as tolas perguntas que tendessem a submetê-los a um exame como se fossem escolares. O desejo de fazer um adepto a tal ou tal pessoa não é para os espíritos motivo para satisfazer uma vã curiosidade. Sabe que a convicção chegará cedo ou tarde, e os meios que empregam para provocá-la são sempre os que pensamos. Imaginai um homem grave, ocupado com coisas úteis e sérias, incessantemente importunado por perguntas pueris de uma criança, e tereis uma ideia do que devem pensar os espíritos superiores de todas as bagatelas que se lhes debita. Não se segue que não se possam obter da parte dos espíritos esclarecimentos úteis e, sobretudo, conselhos muito bons, mas respondem mais ou menos bem, segundo os conhecimentos que eles próprios possuem. O interesse que merecemos de sua parte é a afeição que nos dedicam e, enfim, segundo o objetivo proposto e a utilidade que veem na coisa. Mas se todo o vosso pensamento se limita a julgá-los mais aptos que outros para nos esclarecer inutilmente sobre as coisas desse mundo, não pode ter por nós uma profunda simpatia. Desde então não fazem senão aparições muito curtas e frequentemente segundo o grau da sua imperfeição. Testemunham seu mau humor por terem sido incomodados inutilmente. Questão 287. Algumas pessoas pensam que é preferível abster-se de colocar perguntas e que convém esperar o ensinamento dos espíritos sem provocá-los. Há aí um erro. Os espíritos dão, sem contradita, instruções espontâneas de alta importância e que seria errado negligenciar, mas há explicações que se esperaria frequentemente tempo muito longo se não fossem solicitadas. Sem as perguntas que propusemos, o livro dos Espíritos e o livro dos Médiuns estariam ainda por fazer, ou pelo menos seriam bem menos completos. E uma multidão de problemas de grande importância estaria ainda por resolver. As perguntas, longe de ter o menor inconveniente, não de uma grande utilidade do ponto de vista da instrução, quando se sabe contê-las nos limites desejados. Elas têm uma outra vantagem, que é a de ajudarem a desmascarar os espíritos enganadores que, sendo mais fúteis do que ser sábios, suportam raramente em seu proveito a prova de perguntas de uma lógica cerrada pela qual são empurrados aos seus últimos redutos. Como os espíritos superiores não têm nada a temer de um semelhante controle, são os primeiros a provocarem explicações sobre os pontos obscuros. Os outros, ao contrário, temem ter pela frente um forte adversário e têm grande cuidado em evitá-los. Por isso, recomendo, em geral, aos médiuns que querem dominar e às quais querem fazer suas utopias, de se absterem de toda controvérsia a respeito de seus ensinamentos. Quem haja compreendido bem o que dissemos até o presente momento nesta obra,
já se pode fazer uma ideia do círculo no qual convém conter as perguntas que se pode dirigir aos espíritos. Todavia, para maior certeza, mais adiante, seguem as respostas que nos deram sobre os principais assuntos sobre os quais as pessoas pouco experimentadas estão geralmente dispostas a interrogá-los. Questão de número 288. Perguntas simpáticas ou antipáticas aos espíritos. Primeiro, os espíritos respondem de boa vontade às perguntas que lhes são endereçadas? Resposta. De acordo com as perguntas, os espíritos sérios respondem sempre com prazer às que têm por objetivo o bem e os meios de vos fazer avançar. Não atendem às questões fúteis. 2. Basta que uma pergunta seja séria para se obter uma resposta séria? Não. Isso depende do espírito que responde. Mas uma pergunta séria não afasta os espíritos levianos? Não. É questão de afastar os espíritos levianos, mas o caráter daquele que a faz. 3. Quais são as perguntas particulares antipáticas aos espíritos? Todas as que são inúteis ou que são feitas com objetivo de curiosidade e de prova. Então, não as respondem e se afastam. Há perguntas que sejam antipáticas aos espíritos imperfeitos? Não há senão as que podem revelar sua ignorância e sua fraude, quando procuram enganar. De outro modo, respondem a tudo, sem se importarem com a verdade. 4. Que pensar das pessoas que não veem nas comunicações espíritas senão uma distração e um passatempo, um meio de obter revelações sobre o que lhes interessa? Essas pessoas agradam muito aos espíritos inferiores, que, como elas, querem se divertir e ficam contentes quando são mistificadas. 5. Quando os espíritos não respondem a certas perguntas, é por efeito da sua vontade ou porque uma força superior se opõe a certas revelações? Por um e pelo outro motivo. Há coisas que não podem ser reveladas e outras que o próprio Espírito não conhece. Insistindo fortemente, o Espírito não acabaria por responder? Não. O Espírito que não quer responder tem sempre a facilidade de retirar-se. Por isso é necessário esperar quando vos diz para fazê-lo. E, sobretudo, não vos obstineis em querer nos fazer responder. Insistir para ter uma resposta que não se quer vos dar é um meio certo de ser enganado. 6. Todos os espíritos estão aptos a compreenderem as perguntas que lhes são colocadas. Longe disso, os espíritos inferiores são incapazes de compreenderem certas perguntas, o que não lhes impede de vos responder bem ou mal, como ocorre entre vós. Nota: em certos casos, e quando a coisa é útil, ocorre frequentemente que um espírito mais esclarecido vem em ajuda ao espírito ignorante e lhe sopra o que deve dizer. Isso se reconhece facilmente pelo contraste de certas respostas. E de outra parte, porque frequentemente o próprio espírito está de acordo com isso. Isso não ocorre senão para os espíritos de boa fé, ignorantes, mas jamais para
os que exibem um falso saber. Lição 289. Questões sobre o futuro. 7ª pergunta. Os espíritos podem nos fazer conhecer o futuro? Se o homem conhecesse o futuro, negligenciaria o presente. Aí está ainda um ponto sobre o qual insisti sempre em obter uma resposta precisa. É um grande erro porque a manifestação dos espíritos não é um meio de adivinhação. Se quereis absolutamente uma resposta, ela vos será dada por um espírito travesso. Dizemos isso a cada instante. Vê o livro dos Espíritos, Conhecimento do Futuro, número 868. Questão 8. Não há, todavia, algumas vezes, acontecimentos futuros que são anunciados espontaneamente e com verdade pelos espíritos? Pode ocorrer que o espírito preveja coisas que julga útil fazer conhecer, ou que tenha a missão de vos fazer conhecer. Porém, há ainda mais a se desconfiar dos espíritos enganadores que se divertem fazendo previsões. Não é senão o conjunto das circunstâncias que pode fazer apreciar o grau de confiança que elas merecem. 9. Qual o gênero de previsões do qual mais se deve desconfiar? Todas as que não têm um objetivo útil geral. As previsões pessoais quase sempre podem ser consideradas como apócrifas. 10. Qual é o objetivo dos espíritos que anunciam espontaneamente acontecimentos que não ocorrem? O mais frequentemente é para vos divertirem com a credulidade, o medo ou a alegria que causam. Depois se riem do desapontamento. Essas previsões mentirosas têm, entretanto, algumas vezes um objetivo mais sério, que é o de colocar à prova aquele a quem são feitas, a fim de ver a maneira pela qual toma a coisa, a natureza dos sentimentos, bons ou maus, que fazem nascer nele. Nota: tal seria, por exemplo, o anúncio do que pode agradar a cupidez ou a ambição, como a morte de uma pessoa, a perspectiva de uma herança, etc. 11. Por que os espíritos sérios, quando fazem pressentir um acontecimento ordinariamente, não lhe fixam a data? É por impossibilidade ou vontade de sua parte? Por um e outro motivo. Eles podem, em certos casos, fazer pressentir um acontecimento. É então uma advertência que vos dão. Quando a precisar-lhes a época, frequentemente não o devem. Frequentemente também não o podem, porque eles mesmos não o sabem. O Espírito pode prever que uma coisa ocorrerá, mas o momento preciso pode depender de acontecimentos que ainda não se cumpriram, o que só Deus conhece. Os espíritos levianos, que não têm nenhum escrúpulo em vos enganar, indicam os dias e as horas sem se inquietarem com o resultado. Por isso, toda previsão circunstanciada deve vos ser suspeita. Ainda uma vez, nossa missão é a de vos fazer progredir
nós vos ajudamos o quanto podemos. Aquele que pede aos espíritos superiores a sabedoria não será jamais enganado. Mas não creiais que perderemos nosso tempo, escutando todas as vossas bagatelas e vos dizendo a sorte. Deixamos isso aos espíritos levianos que se divertem como crianças travessas. A providência pôs limite às revelações que podem ser feitas aos homens. Os espíritos sérios guardam silêncio sobre tudo o que lhes está interditado fazer conhecer. Insistindo-se por uma resposta, expõe-se às falsidades dos espíritos inferiores, sempre prontos a aproveitarem a ocasião de estenderem armadilhas à vossa credulidade. Nota: os espíritos veem ou pressentem, por indução, os acontecimentos futuros, veem se cumprirem em um tempo que não medem como nós. Para precisar-lhes a época, lhes seria preciso se identificar com a nossa maneira de calcular a duração, o que não julgam sempre necessário. Daí, com frequência, uma causa de erros aparentes. 12. Não há homens dotados de uma faculdade especial que lhes faz entrever o futuro? Sim, aqueles cuja alma se desprende da matéria. Então, é o Espírito quem vê. E quando isso é útil, Deus lhes permite revelar certas coisas para o bem, mas ainda mais impostores e charlatões. Essa faculdade será mais comum no futuro. Que pensar dos espíritos que se comprazem em predizerem a alguns sua morte em dia ou hora fixada? São espíritos gracejadores de mau gosto e de muito mau gosto, que não têm por objetivo senão gozarem pelo medo que causam. Nunca se deve se preocupar com isso. 14. Questão 14. Não ocorre que certas pessoas sejam divertidas por pressentimentos da época da sua morte? O mais frequentemente é o seu próprio espírito que o sabe em seus momentos de liberdade e que disso conserva uma intuição ao despertar. Por isso, essas pessoas, para isso, estando preparadas, não se amedrontam, nem se emocionam. Elas não veem nessa separação do corpo e da alma, senão uma mudança de situação. Ou se gostais mais, e, para ser mais vulgar, o abandono de uma veste de pano grosseira por uma veste de seda. O medo da morte diminuirá à medida que se espalharem as crenças espíritas. Correção. 286. Nunca será excessiva a importância que se dê à maneira de formular as perguntas e, ainda mais, à natureza das perguntas. Duas coisas se devem considerar nas que se dirigem aos espíritos: a forma e o fundo. Pelo que toca à forma, devem ser redigidas com clareza e precisão, evitando as questões complexas.
Mas, outro ponto não menos importante, a ordem que deve presidir a disposição das perguntas. Quando um assunto reclama uma série delas, é essencial que se encadeiem com método, de modo a decorrerem naturalmente umas das outras. Os espíritos, nesse caso, respondem muito mais facilmente e mais claramente, do que quando elas se sucedem ao acaso, passando, sem transição, de um assunto para outro. Esta razão porque é sempre muito conveniente prepará-las de antemão, salvo o direito de, durante a sessão, intercalar as que as circunstâncias tornem necessárias. Além de que a redação será melhor, quando feita prévia e descansadamente, esse trabalho preparatório constitui, como já o dissemos, uma espécie de evocação antecipada, a que pode o espírito ter assistido e que o dispõe a responder. E de notar-se que muito frequentemente o espírito responde por antecipação algumas perguntas, o que prova que já as conhecia. O fundo da questão exige atenção ainda mais séria, porquanto é, muitas vezes, a natureza da pergunta que provoca uma resposta exata ou falsa. Algumas há que os espíritos não podem ou não devem responder, por motivos que desconhecemos. Será, pois, inútil insistir. Porém, o que sobretudo se deve evitar são as perguntas feitas com o fim de lhes pôr à prova a perspicácia. Quando uma coisa existe, dizem, eles a devem saber. Ora, precisamente porque conheceis a coisa, ou porque tendes os meios de verificá-la, é que eles não se dão ao trabalho de responder. Essa suspeita os agasta e nada se obtém de satisfatório. Não temos todos os dias exemplos disso entre nós. Criaturas humanas. Homens superiores, conscientes do seu valor, gostariam de responder a todas as perguntas tolas, que objetivassem submetê-los a um exame, como se foram estudantes. O desejo de fazer-se de tal ou tal pessoa um adepto não constitui, para os espíritos, motivo de atenderem a uma vã curiosidade. Eles sabem que a convicção virá, cedo ou tarde, e os meios que empregam para produzi-la nem sempre são os que supomos melhores. Imaginai um homem grave, ocupado em coisas úteis e sérias, incessantemente importunado pelas perguntas pueris de uma criança e tereis ideia do que devem pensar os espíritos superiores de todas as futilidades que se lhes perguntam. Não se segue daí que dos espíritos não se possam obter úteis esclarecimentos e, sobretudo, bons conselhos. Eles, porém, respondem mais ou menos bem, conforme os conhecimentos que possuem, o interesse que nos têm, a afeição que nos dedicam e, finalmente, o fim a que nos propomos e a utilidade que vejam no que lhes pedimos. Se, entretanto, os inquirimos unicamente porque os julgamos mais capazes do que outros de nos esclarecerem melhor sobre as coisas deste mundo, claro é que não nos poderão dispensar grande simpatia. Nesse caso, curtas serão suas aparições e, muitas vezes, conforme o grau de imperfeição de que ainda se ressentam, manifestarão mau humor, por terem sido inutilmente incomodados. 287. Pensam algumas pessoas ser preferível que todos se abstenham de formular perguntas e que convém esperar o ensino dos espíritos, sem o provocar. E um erro. Os espíritos dão, não há dúvida, instruções espontâneas de alto alcance que errôneo seria desprezar-se. Mas, explicações há que frequentemente se teriam de esperar longo tempo, se não fossem solicitadas. Sem as questões que propusemos, o livro dos espíritos e o livro dos médiuns ainda estariam por fazer-se, ou, pelo menos, muito incompletos e sem solução uma imensidade de problemas de grande importância. As questões, longe de terem qualquer inconveniente, são de grandíssima utilidade, do ponto de vista da instrução, quando quem as propõe sabe encerrá-las nos devidos limites. Tem ainda outra vantagem, a de concorrerem para o desmascaramento dos espíritos mistificadores que, mais pretensiosos do que sábios, raramente suportam a prova das perguntas feitas com cerrada lógica, por meio das quais o interrogante os leva aos seus últimos redutos. Os espíritos superiores, como nada têm que temer de semelhante questionário, são os primeiros a provocar explicações sobre os pontos obscuros. Os outros, ao contrário, receando ter que se haver com antagonistas mais fortes, cuidadosamente as evitam.
Por isso mesmo, em geral, recomendam aos médiuns, que eles desejam dominar, e aos quais querem impor suas utopias, se abstenham de toda controvérsia a propósito de seus ensinos. Quem haja compreendido bem o que até aqui temos dito nesta obra, já pode fazer ideia do círculo em que convém se encerrem as perguntas a serem dirigidas aos espíritos. Todavia, para maior segurança, inserimos abaixo as respostas que eles nos deram acerca dos assuntos principais sobre que as pessoas pouco experientes se mostram em geral dispostas a interrogá-los. 2. Correção. Terceira, quais as perguntas com que mais antipatizam os bons espíritos? Todas as que sejam inúteis, ou feitas por pura curiosidade para experimentá-los. Nesses casos, não respondem e se afastam. Haverá questões que sejam antipáticas aos espíritos imperfeitos? Unicamente as que possam pôr-lhes de manifesto a ignorância ou o embuste, quando procuram enganar. A não ser isso, respondem a tudo, sem se preocuparem com a verdade. 3. Correção. 10ª, que fim visam os espíritos que anunciam acontecimentos que se não realizam? Fazem-no as mais das vezes para se divertirem com a credulidade, o terror, ou a alegria que provocam, depois, riem-se do desapontamento. Essas predições mentirosas trazem, no entanto, algumas vezes, um fim sério, qual o de pôr à prova aquele a quem são feitas, mediante uma apreciação da maneira por que toma o que lhe é dito e dos sentimentos bons ou maus que isso lhe desperta. Nota. É o que se daria, por exemplo, com a predição do que possa lisonjear a vaidade, ou a ambição, como a morte de uma pessoa, a perspectiva de uma herança, etc. 4. Correção. 11ª, porque, quando fazem pressentir um acontecimento, os espíritos sérios de ordinário não determinam a data? Será porque o não possam, ou porque não queiram? Por uma e outra coisa. Eles podem, em certos casos, fazer que um acontecimento seja pressentido. Nessa hipótese, é um aviso que vos dão. Quanto a precisar-lhe a época, é frequente não o deverem fazer. Também sucede com frequência não o poderem, por não o saberem eles próprios. Pode o espírito prever que um fato se dará, mas o momento exato pode depender de acontecimentos que ainda se não verificaram e que só Deus conhece. Os espíritos levianos, que não escrupulizam de vos enganar, esses determinam os dias e as horas, sem se preocuparem com que o fato predito ocorra ou não. Por isso é que toda predição circunstanciada a vos deve ser suspeita. Ainda uma vez, a nossa missão consiste em fazer-vos progredir, para isso vos auxiliamos tanto quanto podemos. Jamais será enganado aquele que aos espíritos superiores pedir a sabedoria. Não acrediteis, porém, que percamos o nosso tempo em ouvir as vossas futilidades e em vos predizer a boa fortuna. Deixamos esse encargo aos espíritos levianos, que com isso se divertem, como crianças travessas. A providência pôs limite às revelações que podem ser feitas ao homem. Os espíritos sérios guardam silêncio sobre tudo aquilo que lhes é defeso revelarem. Aquele que insista por uma resposta se expõe aos embustes dos espíritos inferiores, sempre prontos a se aproveitarem das ocasiões que tenham de armar laços à vossa credulidade. Nota. Os espíritos veem, ou pressentem, por indução, os acontecimentos futuros, veem-nos a se realizarem num tempo que eles não medem como nós. Para que lhes determinassem a época, seria mister que se identificassem com a nossa maneira de calcular a duração, o que nem sempre consideram necessário. Daí, não raro, uma causa de erros aparentes. 5. Correção. 14ª, como é então que certas pessoas são avisadas, por pressentimento, da época em que morrerão? As mais das vezes, é o próprio espírito delas que vem a saber disso em seus momentos de liberdade e guardam, ao despertar, a intuição do que entrevia. Essas pessoas, por estarem preparadas para isso, não se amedrontam, nem se emocionam. Não veem nessa separação da alma e do corpo mais do que uma mudança de situação, ou, se o preferirdes e para usarmos de uma linguagem mais vulgar, a troca de uma veste de pano grosseiro por uma de seda. O temor da morte irá diminuindo, à medida que as crenças espíritas se forem dilatando.